Olá, companheiros, que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Palavras de Vida Eterna, não é? Estudo que nós vínhamos fazendo às quartas-feiras e agora disponibilizando aqui às sextas-feiras. Esse aqui é um estudo gravado, tá? Nós gravamos anteriormente a disponibilização agora, sextas-feiras às 20 horas. Então, nós não estaremos, obviamente, respondendo os comentários online, como costumamos fazer, mas, de qualquer forma, você pode participar, pode colocar os seus comentários, as suas reflexões, as suas dúvidas aqui no nosso chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. E, na medida do possível, nós retornaremos e procuremos atender aí as necessidades de cada um, né? O mais importante, a gente entende, é realmente essa possibilidade de nós continuarmos juntos estudando, né? Refletindo em cima dessa obra fundamental, né? De Emmanuel. Então, nós vamos iniciar, como sempre fazemos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a nossa prece, e na sequência, o estudo da obra. Nós vamos estudar o texto hoje do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, mensagem do Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, nós convidamos a todos, companheiros, a nos recolhermos em prece antes do início dessa reflexão, rogando a Jesus, aos bons amigos espirituais, que possam estar conosco neste momento, amparando-nos mais uma vez em nossas reflexões, em nosso pensamento, que as ideias, as propostas, as reflexões trazidas por Emmanuel nessa obra possam tocar-nos o coração de alguma forma, colocar-nos numa posição de pensarmos sobre nossas atitudes, nossas posturas íntimas, sobre as mudanças possíveis que podemos realizar em nosso dia a dia e impulsionar-nos a um novo viver espiritualizado, alinhado com o Cristo, que nos torne mais felizes. Muito obrigado, bons amigos, e que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aqui, como sempre fazemos. A gente vai compartilhar o texto, né, para que a gente possa acompanhar juntos. Hoje, nós vamos estudar, então, o capítulo 28, Na Conquista da Liberdade. Tá? É um capítulo mais curto e que ele dá sequência ao estudo que nós fizemos nas últimas semanas, quando Emmanuel vinha nos falando da questão da liberdade, né? Afinal, o que significa, o que representa para nós sermos livres dentro de uma ótica cristã. E a gente viu que Emmanuel nos coloca diante de uma proposta, de uma reflexão de que muitas vezes o que parece liberdade perante os olhos do mundo é uma prisão
às nossas paixões, né, aos nossos vícios, aos nossos hábitos antigos, que acabam nos ligando, algemando, né, a vinculações fluídicas decorrentes das nossas enfermidades, ou seja, nosso sentimento enfermo nos liga a relacionamentos infelizes, né, relacionamentos que nos perturbam, situações que nos colocam em posição difícil. Nós não conseguimos transformar esses relacionamentos porque permanecemos vibrando na onda desses sentimentos e isso nos causa dor. Isso nos coloca diante das circunstâncias da vida que dificultam a nossa jornada. Então, no fundo, nós continuamos e passamos a nossa vida algemados, presos a situações do ontem que nos pedem dia após dia reparação por meio das provas e por meio das expiações. E a proposta que o Cristo vem fazer para nós, ela é muito maior nesse sentido, né? Ela nos confere uma liberdade para que nós possamos amar sem apegos, né? Sem prisões, que nós possamos ser livres verdadeiramente nas ações, nas decisões que tomamos nas nossas encarnações, de acordo com uma vontade livre. Mas essa vontade livre, ela não solta, né? Ela não é uma vontade alinhada ao meu querer. Ela é uma vontade puramente vinculada às determinações divinas, né? Como a gente já lembrou algumas vezes, né? Como nos diz Paulo lá no Livro dos Espíritos, né? Uma mensagem, salvo engano, na questão 1021, né? Em que ele nos fala da nossa ação de gravitar em torno de Deus, ou seja, de nós estarmos sempre e a todo instante ligados, né? Procurando a vontade divina nas nossas existências, né? Algo que vai nos sintonizar com as leis divinas que regem o universo, nos colocar em equilíbrio com essa lei. E sempre que a gente está em equilíbrio com a lei, né, a gente sente, experimenta a felicidade, né, a realização, a plenitude de ter essa ligação divina, de experimentar o equilíbrio do universo, de ter a esperança, né, do bem, do futuro, do amanhã, enfim, de tudo, todas as, as, os, as experiências do espírito que estão ligadas, não é, a esse estado íntimo. Bom, e como que a gente faz isso, né? E é o que Emmanuel ele vai nos propor aqui nesse capítulo 28 que nós vamos estudar e que nós vamos colocar aqui na tela agora. Vou aumentar um pouquinho o texto para ficar mais fácil de enxergar para todo mundo. E que nós vamos aqui ler. Opa, passou um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui. Esse capítulo 28 que se chama Na Conquista da Liberdade, né? Então ele começa citando, né, ou mencionando essa passagem de Paulo na sua carta aos Gálatas, né, capítulo 5, versículo 13, em que Paulo diz, né, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Veja que, de alguma forma, aqui Paulo né, está até retomando, né, ou no Livro dos Espíritos ele retoma de alguma forma, né, essa ideia que ele já tinha trazido nas suas cartas, né, e que fala exatamente dessa liberdade que nós sentimos não nas sensações da matéria, né,
não para dar satisfação aos nossos gozos materiais, né? Mas ele diz aqui para sermos servos uns dos outros, porque de alguma forma nós nos ligarmos à vontade divina, nós estamos servindo a Deus. Nós não estamos servindo a nós mesmos, nós não estamos sendo senhores de nós mesmos mais, né? Paulo insiste muito nessa ideia em suas cartas, né? Que nós não somos senhores de nós mesmos, mas que nós somos escravos, somos servos de uma vontade maior que rege o universo como um todo. Temos estudado muito isso aqui, né? E mais, né? E aqui na sua epístola ele vai além, né? Ele diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor, ou seja, ele indica o caminho para essa servidão que nos liberta. E aí o Emmanuel, nós vamos passar o texto completo aqui agora, tá, gente? Porque ele é um texto bem curtinho, como nós dissemos, mas vamos focar aqui em um parágrafo que é muito rico para a gente. Então, o Emmanuel comentando diz o seguinte: a mente humana, antes do contato com o Cristo, divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Vamos pensar, gente, o quanto essas situações aqui nos aprisionaram, né? Não vamos falar, né, como se fôssemos outros, porque no fundo nós estamos partilhando essa existência na Terra há muito tempo, né? O quanto essas situações que o Emmanuel citou nos prendeu e nos prende até hoje, né? Quando a gente faz um estudo da história do Brasil, por exemplo, né? Explorando um pouquinho alguns desses exemplos que o Emmanuel traz aqui, quando ele fala, por exemplo, do cativeiro da violência, né? O grilhão do ódio, aqui nessa primeira linha grifada, ou na terceira. Vamos lembrar que nós tivemos a escravidão no Brasil até praticamente 140 anos atrás, 150 anos atrás. Portanto, é possível que muitos espíritos que estamos reencarnando agora, nesse momento, sejamos ainda espíritos que tivemos a nossa última experiência na Terra quando ainda a escravidão vigia, não é? Dependendo dos laços que nos prenderam, do nosso estado espiritual, no máximo, né? Estamos terminando encarnações que se seguiram a essas. Quer dizer que na nossa memória espiritual, a realidade da escravidão é presente, não é? E é muito e nos influencia diretamente, não apenas nas ideias, não apenas no campo das nossas criações mentais, né? Mas das culpas, dos remorsos, das ligações. Quantos espíritos estamos ligados em razão de experiências que na carne se materializaram em razão da escravidão que vigiou no Brasil até pouco tempo. Veja, são algemas que criamos, né? E aí a gente pensa, poxa, né, presos eram os escravos. Talvez aqueles espíritos que sujeitaram-se à escravidão na carne, dependendo da maneira como passaram, hoje estão libertos. Porque espiaram, porque provaram, porque passaram por imensas dificuldades, né? E mais uma vez, dependendo dos sentimentos que alimentaram nesse período, hoje podem estar vivendo experiências muito mais espiritualizadas do que aqueles que eventualmente escravizamos, né? Que prendemos ou sujeitamos outros irmãos nossos à violência, ao trabalho forçado, a tudo aquilo que estava envolvido. Que temos ainda as culpas, os remorsos daquele período a nos prender e a se expressar no nosso corpo, até em doenças, né, em situações de aflição, de dor.
Ou seja, nós, eventualmente, que causamos a escravidão, estamos expiando, provando agora aquilo que os nossos irmãos já puderam, né, expiar, provar lá atrás. E então, vejamos como a noção de liberdade, né, do espírito, ela é muito relativa. Olhando agora para esse exemplo que Emmanuel traz, passado o tempo, quem está livre e quem está preso? A existência na carne é muito curta, né? E a gente se prende muito a ela ainda, muito ao momento da vida na carne, né? Quando a gente sabe que a vida do espírito nos proporciona aprendizados que ultrapassam, né, uma existência material, né? A vida no corpo ela é um segundo na eternidade, né? E muitas vezes nós perdemos horas da eternidade por causa de um segundo. Mas vamos dar sequência. E aí o Emmanuel diz: Cristo veio, porém, conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais à justa libertação do espírito. E é aqui que nós queremos focar, porque nesses 5 elementos aqui que o Emmanuel nos traz, estão essencialmente as chaves para que nós nos libertemos, ou seja, para que nós nos liguemos a Deus, né? Como nós vimos, gravitemos a Deus, gravitemos no Cristo, nos libertando das nossas amarras humanas, né? Pelo menos de maneira didática, Emmanuel nos faz essa proposta. Então, vamos lá. Primeiro, a simplicidade, né? A simplicidade, como nós interpretamos, ela está relacionada não à ignorância, não à falta de conhecimento, a viver de uma maneira tosca, né? Ela está ligada à simplicidade do pensamento. E o que nós vemos é que o nosso pensamento se torna complexo em razão das influências da matéria sobre ele. O que nós queremos dizer com isso? Quando eu começo a colocar condicionantes da matéria sobre as minhas decisões, eu começo a colocar elementos que são estranhos à lei divina. Então eu penso, poxa, eu estou no meu trabalho material, né? E eu sei que eu preciso fazer o bem às pessoas. Mas se eu fizer o bem, eu passo a ter receio das reações dos outros em relação a mim, dos impactos que isso vai me causar, se isso vai me prejudicar, não vai me prejudicar, se vai me fazer bem, não vai me fazer mal. Vejam, eu estou criando complexidades. A simplicidade, ela está calcada num pensamento baseado exclusivamente nos aspectos espirituais, porque o espírito é muito simples. As leis divinas são muito simples, né? Vamos pensar na nossa família. Toda vez que a gente leva as nossas relações familiares para o quadro das conquistas materiais que são necessárias, né? Quer dizer, nós estamos no mundo material, nós vamos precisar, evidentemente, trabalhar, nos alimentar, pagar as contas, né? Quer dizer, isso faz parte do nosso contexto, do nosso aprendizado na Terra. Mas uma coisa é nós fazermos isso como uma necessidade, né? Outra coisa é nós colocarmos isso no centro da nossa existência, de uma tal maneira que, por exemplo, o casal passe a medir a sua realização, né, a realização da família, pelo seu crescimento material. E isso é interessante. Se nós olharmos a sociedade hoje, esse é um critério claro que é colocado para medir o sucesso do casal, não é? Que ambos tenham sucesso materialmente. Agora vejamos a complexidade que isso traz a uma relação, porque nós sabemos que é necessário cuidar da casa, em algum momento vêm os filhos, e os filhos são um grande compromisso, né? Vejamos a dificuldade que mães, principalmente, mas pais também,
temos sentido hoje para casar as obrigações materiais com a convivência familiar, porque tamanho é o desejo de conquista, né, que nós não conseguimos dar conta de manter estes relacionamentos entre nós de uma maneira natural, né? Nos colocamos na posição de vítimas, né? No meio desta pandemia, da quarentena, com as crianças fora da escola, passamos por crises terríveis, né? Para sustentar todos dentro do lar. Muitas vezes nós nos entregamos os nossos filhos às telas dos celulares, dos tablets, da televisão, né? Porque não damos conta de estar junto com eles no momento em que poderíamos. Enfim, uma série de outras situações. Veja a complexidade que isso gera na nossa existência e quanta dor isso nos traz, né? Como famílias, como pais. E o mesmo vale, né, para o casal, enfim, para todos. Quanta dor nós experimentamos porque não sabemos viver de maneira simples, porque vamos colocando mais e mais exigências, mais demandas, mais cobranças de sensações, de experiências espirituais que nos pedem, né? A matéria não vem de graça, né? As experiências materiais não vêm de graça, nem as da posse, nem as de qualquer outro tormento. Então, este é o primeiro caminho para uma liberdade, libertarmos-nos destes laços da matéria. A Emmanuel vem nos falar do equilíbrio. Nós entendemos este equilíbrio como o equilíbrio dos sentimentos, né? Como o equilíbrio em relação aos nossos tormentos. Então, nós identificarmos quais são os tormentos, quais são as dificuldades que guiam os meus passos num relacionamento. E muitas vezes de maneira inconsciente, né? Didaticamente a gente, né, tem usado ao longo do tempo, né, reunir os tormentos na posse, no poder, no prazer, enfim, nesses grandes tormentos, né? Ah, mas vamos pensar em tudo aquilo que eu sinto como a minha enfermidade, tá? Ah, que eu sinto como sendo a grande busca da minha existência, né? O parecer para o outro, o dominar o outro. Nós poderíamos didaticamente dividir de muitas formas, né? Mas é importante que a gente identifique qual é o meu grande desejo quando eu me relaciono, né? É agradar, é dominar, é sentir sensação física, é possuir, né, o outro, possuir as coisas, né, possuir a matéria. Qual é a grande origem das minhas, o grande motivador das minhas ações? E eu preciso combatê-lo, porque são esses motivadores que têm nos desequilibrado, moral e materialmente, no corpo. Isso também são prisões que nos aguilhoam, né? Como diz o Evangelho. Porque nós ficamos presos às reações, nós temos a liberdade. Vejam que interessante, quando a gente está nesse estado de atender ao tormento, a gente não consegue agir livremente para negá-lo muitas vezes, né? Nós temos que fazer uma força enorme de renúncia, de atenção, né? Para darmos consciência de que nós estamos sendo guiados por eles, impulsionados por eles, refreá-los, né? Fazer uma prece, muitas vezes sentida, enfim, um esforço íntimo enorme para conseguir negá-los. É ou não é uma grande prisão em que nós temos vivido, não é? E Jesus vem nos pedir isso, né? Que nós façamos força, né? Aqui na didática de Emmanuel, para nos livrar desse tormento, dessas aflições, porque elas nos prendem, elas impedem que a gente alce voos mais altos, né? Com liberdade. E aí Emmanuel vai falar da esperança, da alegria, da vida eterna, e que aqui nós vamos, né, reunir no nosso em duas grandes esferas, né? A esperança e a alegria. A esperança que tem a ver com a espiritualização, com o viver para o espírito,
com o pensar na realidade espiritual, porque isso nos liga a uma realidade maior da vida, que nos tira do chão a chão. Então, a gente ter uma existência espiritual, a gente ter compromissos espirituais, a gente ter estudos espiritualizados, pensamentos, músicas, leituras, a prece, quer dizer, uma série de hábitos que nos tiram do chão. Este momento em que, né, nós estamos aqui estudando juntos, né, tudo isso nos desliga por alguns momentos da realidade do corpo e nos faz pensar um pouco mais em qual é a nossa realidade espiritual, nós como espíritos. E as coisas ganham outra dimensão nesse lado, né? Por que que a gente se preocupa tanto com o corpo quando a gente sabe que esse corpo ele é só mais um de tantos outros que a gente já teve, né? De tantas experiências que nós já vivemos, que vai ficar na Terra também. Quando a gente é espírito, que está vivendo com outros espíritos também ligados a um corpo, mas outros espíritos também, que as experiências que passamos nos geram cargas espirituais, vibratórias, emocionais, de sentimento, né? Que vão ficar para nós. Isso nos dá muita esperança em razão das dores da vida, né? Da vida material e absolutamente ligada à vida eterna. E finalmente a alegria. E aí nós retomamos lá, né, e convidamos os companheiros a uma leitura em casa depois, né, no seu evangelho no lar, no seu momento né, de ir dormir, de se preparar para o sono. Há uma leitura do item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Tá? Quando Lázaro vai falar quão felizes são aqueles que amam. Né? Essa felicidade do amar, né, no sentido mais profundo de eu conseguir me ligar a um outro ser por vibrações puras, não tem nada que supere isso e não tem nada que me liberte mais. Porque quando eu sou capaz de me ligar a alguém pelas leis de amor, qualquer dificuldade que eu sinta no relacionamento humano e no momento que a gente vive, ainda é natural que a gente sinta essas dificuldades, né? Qualquer dificuldade que eu sinta, ela fica menor. Então eu não me vinculo aos meus irmãos de humanidade, eu não me vinculo ao meu próximo por laços de dor, né? Eu passo a estar ligado a ele por um laço de fraternidade, de amorosidade, de me sentir com ele um só. Né? Da maneira como a gente está falando, talvez pareça e vibre distante, até porque a gente não consegue viver isso ainda, né? Acho que poucos espíritos conseguimos viver isso. Mas a gente convida a essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que nós dissemos, porque é uma mensagem muito poderosa, muito forte e que a gente precisa realmente explorar. Então vejamos que nesses elementos que Emmanuel nos coloca, ele nos dá claramente o caminho para a liberdade na Terra. Né? Pequenas ações e pontos para nós focarmos, olharmos, né? nos atentarmos enquanto estamos vivendo na Terra, né? E que garantem a nossa liberdade. Então, que a gente possa realmente estudar esse texto aqui em casa, esse trecho, com muita calma, né? com reflexão, para que a gente possa compreender o que nas nossas existências tem nos prendido mais. Tá? Qual tem sido a grande algema que me prende no meu dia a dia, na minha postura, na minha ação? Vamos tomar esses elementos aqui, essas 4 ou 5 ideias que Emmanuel nos coloca, e vamos usar como referência para nós.
para que a gente possa refletir em nós mesmos. Qual é a minha grande algema? E trabalhar na libertação dela. Bom, essa é a proposta que a gente faz. Como nós dissemos hoje, excepcionalmente, né? Nós deixamos esse estudo gravado aqui no nosso site, no Facebook, no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade para colocar aqui no chat, né? Nos campos aqui, nas duas plataformas. A gente vai procurar atender com o tempo, na medida do possível, né? E continuemos firmes, continuemos estudando, né? Na certeza de que essas reflexões têm nos fortalecido ah, enormemente, né? E são experiências de espiritualização nesse momento tão necessárias para nós. E experiências que nos falam de alegria, de liberdade, né? De valores que todos nós estamos buscando na nossa existência. Nós, então, agradecemos a Jesus por esse momento, né? De reflexão, rogando a Ele que os nossos amigos espirituais possam estar conosco nesta hora, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, em um clima de paz. Rogamos também por todos os irmãos sofredores, aqueles que se encontram no caderno de vibrações da nossa casa, e por todos aqueles que agora estão sendo lembrados pelos nossos companheiros que estão participando conosco desse estudo, os doentes do corpo e da alma, seus familiares, aqueles envolvidos nas teias dos vícios materiais, mas também dos vícios morais, os que vivem na abundância material, mas com tão poucos recursos espirituais, e igualmente aqueles que têm tão pouco na matéria, que vivem nas ruas, nos lugares de carência profunda, que não lhes falte esperança e fé para viverem seu momento na terra, Jesus. Envolve-nos a todos na luz do seu amor e que esse estudo possa nos fortalecer nos nossos bons propósitos. Uma vez mais, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, companheiros, então nos vemos numa próxima oportunidade. Nossos estudos aqui nas páginas do Facebook, do YouTube, da nossa casa, do Caminho da Luz, continuam. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando Adão e Rodrigo estarão ao vivo, né, para o estudo do ser espiritual. E aí, dando sequência às quintas-feiras com o estudo do nosso lar e às sextas-feiras com o estudo de Palavras de Vida Eterna, que a gente disponibiliza sempre às 20 horas, tá bom? Grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.